pessoal, mais um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre defeitos em bobinas de válvulas selenoides. É muito comum bobinas de válvula selenoide apresentar defeitos e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre esses defeitos. Existem no mercado diversos tipos de válvulas selenoides. Bobinas para válvulas selenoides. É um tipo, que é outro tipo. Mais outro tipo de bobina, outro também. Existe uma infinidade de bobinas para válvulas selenoides, como também existe uma infinidade muito grande de válvulas selenoides. E válvulas selenoides apresentam problemas, que são vários. O primeiro problema que válvula selenoide apresenta é entrar em curto. A bobina pode entrar em curto. A bobina da válvula selenoide pode entrar em curto. Normalmente, quando isso acontece, que ela entra em curto, se for um triac que está ligando ela, pode ser um triac, pode ser um relé. Se for um triac, normalmente ele vai junto. Queima o triac também. Se o triac estiver na placa ou em qualquer outra parte do equipamento e a bobina selenoide entrou em curto, a bobina da válvula vai levar o triac junto. Às vezes ele apenas queima da seguinte forma: a bobina entrou em curto, queima o triac, ele entra em curto a sua junção A1 e a junção A2. A partir do momento que você trocar a bobina, colocar uma bobina nova, ela já vai estar ligando a bobina. Por quê? Porque o triac está em curto. O triac também pode entrar em curto quando a bobina queima de forma total. Junção A1, junção A2 e o seu gate. Aí é curto total. Tem outra situação também que bobinas apresentam, que é a perda de indução. O que é essa perda de indução? Nós temos uma válvula selenoide. Vou soltar aqui essa conexão. Nós temos uma válvula selenoide. A válvula selenoide vai ser conectada à bobina. E a bobina apresenta um problema: perda de indução. Ela não tem força suficiente para acionar o êmbolo da válvula. E aí nós temos um problema. A bobina pode estar funcionando, mas não tem força suficiente para acionar o êmbolo, para abrir ou fechar a válvula. Isso aí é um defeito que é muito comum. Bobinas de válvulas selenoides perderem indução. O terceiro problema apresentar defeitos intermitentes. Eu até cataloguei aqui, pessoal, de forma um pouco errada. Vou até apagar aqui. Aqui está catalogado de forma errada. Por isso que eu me perdi aqui um pouco aqui no vídeo. Porque aqui é assim. 2 é aqui, que a gente já falou, o 2, que foi a perda de indução. O terceiro, que nós vamos falar agora. E o quarto. O terceiro, bobinas apresentam defeitos intermitentes. O que são esses defeitos intermitentes? Defeitos intermitentes em bobinas é assim: a bobina está funcionando, de repente ela precisa abrir e não acontece a abertura. Ou a bobina está aberta e de repente precisa ser fechada e não acontece o fechamento. Isso é um defeito intermitente. E um pouco também complexo e confuso para se identificar.
Porque às vezes a gente pensa que o defeito é na placa do equipamento, ou também pode ser na bobina. Fica aquela dúvida, será se é na placa? Será se é na bobina? Então, como é que esse defeito ele acontece? Ele acontece da seguinte forma. Vamos entender que aqui nós temos o carretel da bobina. Vou fazer aqui o carretel. Vamos entender que a gente tem aqui o carretel da bobina, aonde está enrolado os fios da bobina. Os fios que fazem parte da bobina, da válvula solenoide. O que é que acontece? O fio parte só um pouquinho dentro da bobina. E aí tem horas que você liga a bobina, ela aciona. Tem horas que você liga ela, ela não aciona. E você fica naquela dúvida. Às vezes a bobina está fria, e aí ela aciona. Às vezes a bobina está quente, ela já não aciona mais. Às vezes a bobina está quente, você liga, a bobina aciona. Às vezes a bobina está fria, pode ligar, pode não ligar. Então isso é muito comum, esse defeito. É muito comum esse defeito, mas de difícil identificação. Defeitos intermitentes em bobinas. Ele é bem complexo de ser identificado. Muitos técnicos têm dificuldade em fazer esse diagnóstico. Mas, na dúvida, eu aconselho que vocês façam a substituição da bobina. É o mais correto, para tirar essa dúvida. O defeito intermitente é na placa ou é na bobina? Então, faz-se a troca da bobina, para retirar exatamente essa dúvida. O quarto defeito que bobinas podem apresentar é ficar vibrando. Isso é um defeito também muito comum em bobinas. Válvulas solenoides que têm bobinas. Ficar vibrando. Por que é que esse defeito acontece? Esse defeito, pessoal, normalmente ele acontece por vários problemas. Temos o problema aqui, no caso, muitas vezes, às vezes, o êmbolo da válvula está enferrujado, e aí cria uma vibração. Às vezes, a mola do êmbolo da válvula solenoide aqui, ó, essa molinha aqui, ó, ou seja, outro tipo de mola também que a bobina utiliza, às vezes acontece dessa mola quebrar, ou então dela perder a sua força. E aí a bobina começa a fazer uma vibração juntamente com a válvula solenoide. Aciona a bobina e aí a válvula começa a vibrar. É muito comum esse defeito também, pessoal. Uma coisa bem legal que válvula solenoide tem, que muitas vezes os técnicos não se preocupam com isso. Eu vou falar agora aqui no vídeo também isso para vocês, pessoal. Válvula solenoide tem o estado dela. Qual é o estado normal da válvula solenoide? Válvulas solenoides, elas têm o seu estado NA ou NF. O estado NF. Válvulas solenoides tem exatamente isso aqui, ó. O estado normal da válvula, qual é? É o NA ou é o NF? Normalmente aberto ou é o normalmente fechado? Porque válvula solenoide tem isso. Essa válvula solenoide aqui, ó, é de uma autoclave da marca Saevo. Também é usada na marca Gnatsu.
O estado dessa válvula aqui, ela estando desligada, sem receber nenhuma tensão, nenhuma ligação, o estado dela é aberto. Ela já deixa passar pelo seu fluxograma, ela já deixa passar qualquer tipo de fluido que for passar por ela. Essa válvula aqui, o estado dela normalmente é aberto. Esse é o estado normal dela. Existem outros tipos de válvula que o estado dela já é fechado. Estando o êmbolo aqui, ó, da válvula, tem válvula que ela veda aqui embaixo, ó. Estando ela aqui colocada a sua parte que está o êmbolo, a válvula está fechada e ela só vai abrir no momento que a gente energizar a bobina. Vai energizar a bobina, a válvula vai abrir o seu êmbolo, deixando passar o seu produto de fluxo aqui, seja ele qual for, óleo, se for vapor, se for ar comprimido, porque válvulas solenoides são utilizadas em várias situações. Pode ser para óleo, pode ser para vapor, pode ser para líquido. Então são vários tipos de válvulas que existem e elas são utilizadas dessa forma. Existe também válvulas específicas para cada tipo de fluido também, pessoal. Isso é bem interessante. Essa aqui é utilizada em vapor, né, que no caso é utilizada na autoclave, mas existe também outros tipos de válvulas para outros tipos de fluido, dependendo de qual seja o material que vai ser usado, que vai passar pela válvula. Então esse vídeo aqui foi mais um explicativo para vocês entenderem um pouco sobre isso, sobre defeitos de válvulas, que bobinas de válvula solenoide apresentam, que são vários. Eu citei aqui alguns, são vários defeitos. Citei aqui alguns para vocês ficarem mais antenados com esses defeitos. Vou também fazer um vídeo aí, o próximo vídeo, falando um pouco sobre a questão do fluxograma da válvula. A gente vai ver dois desenhos aqui, comparativos, e a gente vai falar sobre essa parte do fluxograma. Como é que a válvula prende o vapor? No caso essa aqui que a gente está utilizando na autoclave, como é que o vapor fica preso aqui dentro? Ele fica preso por qual lado da válvula? A válvula tem um lado que entra e um lado de saída. Mas qual é dos dois que é considerado o lado de entrada e o lado de saída? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, pessoal. Valeu, gente! Quem gostou, dá o like aí no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Certo, pessoal? Não deixe de compartilhar os vídeos com seus colegas aí nos grupos. O canal está sempre inovando, buscando coisas novas para divulgar para vocês, produzindo novos conteúdos. Um grande abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo, gente. Valeu, pessoal!